Curso para formação de auditor interno com base na NBR ISO 19011, versão 2018, módulo 5. Você observou que o curso para formação de auditor interno com base na NBR ISO 19011 é dirigido a todos os profissionais que querem ser auditores de sistemas de gestão e desejam adquirir os conhecimentos necessários para realizar auditorias na sua empresa ou em outras. O curso tem como objetivo preparar e formar auditores internos em sistemas de gestão que queiram trabalhar avaliando a conformidade em organizações, seja como auditor interno ou futuramente como auditor externo. O curso dá muitas dicas sobre auditorias externas, preparando o profissional para ser um auditor orgânico da organização ou para ofertar seus serviços de auditoria interna como provedor de serviços. A NBR ISO 19011, Norma Internacional de Padronização para a Realização de Auditorias, apresenta métodos, ferramentas, perfil, características e posturas de um profissional que queira atuar como avaliador da conformidade em sistemas de gestão ou em outros processos de avaliação que se utilizem das melhores práticas em atividade de auditoria, como preconiza a NBR ISO 19011. Módulo 5. Neste módulo, vamos considerar análise dos requisitos normativos. Requisitos 7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. E anexo A. Generalidades. Confiança no processo de auditoria e na capacidade para alcançar seus objetivos depende da competência daquelas pessoas que estão envolvidas na realização de auditorias, incluindo auditores e líderes da equipe de auditoria. Convém que a competência seja avaliada regularmente por meio de um processo que considere o comportamento pessoal e a capacidade para aplicar conhecimento e habilidades obtidos por meio de educação, experiência de trabalho, treinamento de auditor e experiência de auditoria. Convém que este processo leve em consideração as necessidades do programa de auditoria e seus objetivos. Alguns dos conhecimentos e habilidades descritos em 7.2.3 são comuns para auditores de qualquer disciplina de sistema de gestão. Outros são específicos para disciplinas particulares de sistemas de gestão. Não é necessário que cada auditor na equipe de auditoria tenha a mesma competência. Entretanto, a competência global da equipe de auditoria necessita ser suficiente para alcançar os objetivos da auditoria. Generalidades. Continuação. Convém que a avaliação da competência do auditor seja planejada, implementada e documentada para fornecer um resultado que seja objetivo, coerente, justo e confiável. Convém que o processo de avaliação inclua 4 passos principais, como a seguir: a. Determinar a competência necessária para atender às necessidades do programa de auditoria. b. Estabelecer os critérios de avaliação. c. Selecionar o método apropriado de avaliação. d. Conduzir a avaliação. Convém que o resultado do processo de avaliação forneça uma base para o seguinte: seleção dos membros da equipe de auditoria, como descrito em 5.5.4, determinação da necessidade para a competência melhorada, por exemplo, treinamento adicional, avaliação continuada do desempenho de auditores. Generalidades. Continuação. Convém que os auditores desenvolvam, mantenham e melhorem suas competências por meio de um desenvolvimento profissional contínuo e participação regular em auditorias. Ver 7.6. Um processo para avaliação dos auditores e líderes de equipes de auditoria está descrito em 7.3, 7.4 e 7.5. Convém que
Auditores e líderes de equipes de auditoria sejam avaliados em relação aos critérios estabelecidos em 7.2.2 e 7.2.3, assim como aos critérios estabelecidos em 7.1. A competência requerida da S-Pessoa S, que gerencia o programa de auditoria, está descrita em 5.4.2. Determinando a competência do auditor. 7.2.1 Generalidades. Ao decidir a competência necessária para uma auditoria, convém que o conhecimento e as habilidades de um auditor relacionados aos seguintes sejam considerados: a. Tamanho, natureza, complexidade, produtos, serviços e processos de auditados. b. Métodos para auditar. c. Do sistema de gestão a serem auditadas. d. Complexidade e processos do sistema de gestão a serem auditados. e. Tipos e níveis de riscos e oportunidades abordados pelo sistema de gestão. f. Objetivos e extensão do programa de auditória. g. Incerteza de alcançar os objetivos de auditoria. h. Outros requisitos, como aqueles impostos pelo cliente de auditoria ou outras partes interessadas pertinentes, onde apropriado. Convém que esta informação seja conciliada com aquela listada em 7.2.3. Determinando a competência do auditor. 7.2.2 Comportamento pessoal. Convém que os auditores possuam os atributos necessários para possibilitá-los agir de acordo com os princípios de auditoria, como descrito na seção 4. Convém que os auditores demonstrem comportamento profissional durante o desempenho das atividades de auditoria. Comportamento profissional desejado inclui ser: a. Ético, isto é, ser justo, verdadeiro, sincero, honesto e discreto. b. Mente aberta, isto é, estar disposto a considerar ideias ou pontos de vista alternativos. c. Diplomático, isto é, ser sensível ao lidar com pessoas. d. Observador, isto é, observar ativamente o ambiente físico e as atividades. e. Perceptivo, isto é, estar consciente e ser capaz de entender situações. f. Versátil, isto é, ser capaz de prontamente se adaptar a diferentes situações. g. Tenaz, isto é, ser persistente e focado em alcançar objetivos. h. Decisivo, isto é, ser capaz de alcançar conclusões em tempo hábil com base em raciocínio lógico e análise. 7.2 Determinando a competência do auditor. 7.2.2 Comportamento pessoal e autoconfiante, isto é, ser capaz de agir e funcionar independentemente enquanto interage eficazmente com outros. J. Capaz de agir com firmeza, isto é, ser capaz de atuar responsavelmente e eticamente, mesmo que estas ações possam não ser sempre populares e possam algumas vezes resultar em desacordo ou confrontação. K. Aberto a melhorias, isto é, ser disposto a aprender com situações. Ele, culturalmente sensível, isto é, ser observador e respeitoso com a cultura do auditado. M. Colaborativo, isto é, interagir eficazmente com outros, incluindo os membros da equipe de auditoria e o pessoal do auditado. 7.2.3 Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.1 Generalidades. Convém que os auditores possuam: a. Conhecimento e habilidades necessários para alcançar os resultados pretendidos das auditorias que se espera que eles desempenhem. b. Competência genérica e um nível de conhecimento e habilidades de disciplinas e setores específicos. Convém que os líderes das equipes de auditoria tenham conhecimento e habilidades adicionais necessários para fornecer liderança à equipe de auditoria. 7.2.3 Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.2 Conhecimento e habilidades genéricas de auditores de sistema de gestão. Convém que os auditores tenham conhecimento e habilidades nas áreas delineadas abaixo. A. Princípios, processos e métodos de auditoria. Conhecimento e habilidades nesta área possibilitam ao auditor
a assegurar que as auditorias sejam desempenhadas de maneira coerente e sistemática. Convém que um auditor seja capaz de entender os tipos de riscos e oportunidades associados à auditoria e os princípios da abordagem baseada em risco para auditar, planejar e organizar o trabalho eficazmente, desempenhar a auditoria dentro do calendário acordado, prioriza, focar assuntos de significância, comunicar-se eficazmente, oralmente e por escrito, pessoalmente ou com o uso de intérpretes, coletar informação por meio de entrevistas, escuta, observação e análise crítica de informação documentada eficazes, incluindo registros e dados. Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.2 Conhecimento e habilidades genéricas de auditores de sistema de gestão. Continuação. Entender a propriedade e consequências de usar técnicas de amostragem para auditar, entender e considerar opiniões de especialistas, auditar um processo do início ao fim, incluindo as inter-relações com outros processos de diferentes funções, onde apropriado, verificar a relevância e a exatidão da informação coletada, confirmar a suficiência e a propriedade da evidência de auditoria, para apoiar constatações e conclusões de auditoria, avaliar aqueles fatores que possam afetar a confiabilidade das constatações e conclusões de auditoria, documentar atividades de auditoria e constatações de auditoria e preparar relatórios, manter a confidencialidade e a segurança da informação. Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.2 Conhecimento e habilidades genéricas de auditores de sistema de gestão. Continuação. B. Normas de sistema de gestão e outras referências. Conhecimento e habilidades nesta área possibilitam ao auditor entender o escopo da auditoria e aplicar critérios de auditoria, e convém que abranjam o seguinte: normas de sistema de gestão, ou outros documentos normativos ou de orientação, apoio usados para estabelecer critérios ou métodos de auditoria, aplicação de normas de sistema de gestão, pelo auditado e outras organizações, relacionamentos e interações entre os processos do sistema de gestão, entendimento da importância e prioridade de normas ou referências múltiplas, aplicação de normas ou referências a diferentes situações de auditoria. Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.2 Conhecimento e habilidades genéricas de auditores de sistema de gestão. Continuação. C. Organização e seu contexto. Conhecimento e habilidades nesta área possibilitam ao auditor a entender a estrutura, propósito e práticas de gestão do auditado, e convém que abranjam o seguinte: necessidades e expectativas de partes interessadas pertinentes que impactam o sistema de gestão, tipo de organização, governança, tamanho, estrutura, funções e relacionamentos, conceitos gerais de gestão e negócios, processos e terminologia relacionada, incluindo planejamento, orçamento e gestão de pessoas, aspectos culturais e sociais do auditado. Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.2 Conhecimento e habilidades genéricas de auditores de sistema de gestão. Continuação. D. Requisitos regulamentares e estatutários aplicáveis e outros requisitos. Conhecimento e habilidades nesta área possibilitam ao auditor estar consciente de e trabalhar de acordo com os requisitos da organização. Convém que conhecimento e habilidades específicos para a jurisdição ou para as atividades, processos, produtos e serviços do auditado abranjam o seguinte: requisitos estatutários e regulamentares e suas agências governamentais, terminologia legal básica, contratação e responsabilidade. Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.3 Competência de auditores em disciplina e setor específicos. Convém que
As equipes de auditoria têm uma competência coletiva apropriada da disciplina e dos setores específicos, para auditar os tipos particulares de sistemas de gestão e setores. A competência de auditores na disciplina e setores específicos inclui o seguinte: a. Requisitos e princípios de sistema de gestão e suas aplicações. b. Fundamentos das disciplinas e setores relacionados às normas de sistema de gestão, como aplicados pelo auditado. c. Aplicação de métodos, técnicas, processos e práticas de disciplina e de setor específicos para possibilitar a equipe de auditoria avaliar a conformidade no escopo de auditoria estabelecido e gerar constatações e conclusões de auditoria apropriadas. d. Princípios, métodos e técnicas pertinentes à disciplina e setor, tais que o auditor possa determinar e avaliar os riscos e oportunidades associados aos objetivos da auditoria. Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.4 Competência genérica de um líder da equipe de auditoria. Para facilitar a condução eficiente e eficaz da auditoria, convém que um líder de equipe de auditoria tenha competência para a. Planejar a auditoria e atribuir tarefas de auditoria de acordo com a competência específica dos membros individuais da equipe de auditoria. b. Discutir questões estratégicas com a alta direção do auditado para determinar se ela considerou estas questões ao avaliar seus riscos e oportunidades. c. Desenvolver e manter um relacionamento de trabalho colaborativo entre os membros da equipe de auditoria. d. Gerenciar o processo de auditoria, incluindo fazer uso eficaz dos recursos durante a auditoria, e gerenciar a incerteza de alcançar objetivos de auditoria. 7.2.3 Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.4 Competência genérica de um líder da equipe de auditoria. Continuação. Proteger a saúde e segurança dos membros da equipe de auditoria durante a auditoria, incluindo assegurar a compliance dos auditores com os arranjos pertinentes de saúde e segurança. Orientar os membros da equipe de auditoria. Fornecer direção e orientação para auditores em treinamento. Prevenir e resolver conflitos e problemas que possam ocorrer durante a auditoria, incluindo aqueles na equipe de auditoria, se necessário. E representar a equipe de auditoria nas comunicações com as pessoas que gerenciam o programa de auditoria, o cliente de auditoria e o auditado. F. Liderar a equipe de auditoria para alcançar as conclusões de auditoria. G. Preparar e concluir o relatório de auditoria. 7.2.3 Conhecimentos e habilidades. 7.2.3.5 Conhecimento e habilidade para auditar múltiplas disciplinas. Ao auditar sistemas de gestão de múltiplas disciplinas, convém que o membro da equipe de auditoria tenha um entendimento das interações e sinergia entre os diferentes sistemas de gestão. Convém que líderes da equipe de auditoria entendam os requisitos de cada uma das normas de sistema de gestão que estão sendo auditadas e reconheçam os limites de sua competência em cada uma das disciplinas. Nota: auditorias de múltiplas disciplinas feitas simultaneamente podem ser feitas como uma auditoria combinada ou como uma auditoria de sistema de gestão integrada que abranja múltiplas A competência de auditor pode ser adquirida usando uma combinação do seguinte: a. Conclusões com sucesso de programas de treinamento, que abranjam conhecimento e habilidades genéricos de auditor. b. Experiência em uma posição técnica, gerencial ou profissional pertinente, envolvendo o exercício de julgamento, tomada de decisão, solução de problema e comunicação com gerentes, profissionais, pares, clientes e outras partes interessadas pertinentes. c. Educação, treinamento e experiência em uma disciplina e setores específicos de sistema de gestão que contribuam para o desenvolvimento da competência global. d. Experiência de auditoria, adquirida sob supervisão de um auditor competente na mesma disciplina. . 7.2.4
7.2. Determinando a competência do auditor. 7.2.5. Alcançando a competência do líder da equipe de auditoria. Convém que um líder da equipe de auditoria tenha adquirido experiência adicional em auditoria para desenvolver a competência descrita em 7.2.3.4. Convém que essa experiência adicional tenha sido adquirida trabalhando sob a direção e orientação de um líder de equipe de auditoria diferente. – 7.3. Estabelecendo critérios de avaliação do auditor. Convém que os critérios sejam qualitativos, como ter demonstrado comportamento, conhecimento ou desempenho desejável das habilidades, em treinamento ou em local de trabalho, e quantitativos como os anos de experiência de trabalho e educação, número de auditorias conduzidas, horas de treinamento em auditoria. – 7.4. Selecionando o método apropriado de avaliação do auditor. Convém que a avaliação seja conduzida usando dois ou mais dos métodos dados na tabela 2. Ao usar a tabela 2, convém que seja anotado o seguinte: a. Os métodos delineados representam uma gama de opções e podem não ser aplicáveis a todas as situações. b. Os vários métodos delineados podem variar quanto à sua confiabilidade. c. Convém que uma combinação de métodos seja usada para assegurar um resultado que seja objetivo, coerente, justo e confiável. Tabela 2. Métodos de avaliação. Análise crítica dos registros. Objetivos: verificar a formação profissional do auditor. Exemplos: análise de registros de educação, treinamento, emprego, credenciais profissionais e experiência em auditar. Métodos de avaliação. Realimentação. Objetivos: fornecer informação sobre como o desempenho do auditor é percebido. Exemplos: pesquisas, questionários, referências pessoais, testemunhos, reclamações, avaliação de desempenho, análise crítica por pares. Métodos de avaliação. Entrevista. Objetivos: avaliar o comportamento profissional e habilidades de comunicação desejados para verificar informação e testar conhecimento e para adquirir informação adicional. Exemplos: entrevista pessoal. Métodos de avaliação. Observação. Objetivos: avaliar o comportamento profissional desejado e a capacidade para aplicar conhecimento e habilidades. Exemplos: desempenho de funções, auditorias de testemunho e desempenho no trabalho. Métodos de avaliação. Teste. Objetivos: avaliar o comportamento e conhecimento e habilidades desejados e sua aplicação. Exemplos: exames orais e escritos, testes psicométricos. Métodos de avaliação. Análise crítica após auditoria. Objetivos: fornecer informações sobre o desempenho do auditor durante as atividades de auditoria, identificar forças e oportunidades para melhoria. Exemplos: análise crítica do relatório de auditoria, entrevistas com o líder da equipe de auditoria com a equipe de auditoria e, se apropriado, feedback do auditado. 7.5. Conduzindo a avaliação do auditor. Convém que a informação coletada sobre o auditor em avaliação seja comparada em relação aos critérios estabelecidos em 7.2.3. Quando um auditor em avaliação, do qual se espera participação no programa de auditoria, não preenche os critérios, convém que, então, sejam realizados treinamentos, trabalhos ou experiências em auditoria adicionais e que seja realizada uma reavaliação subsequente. 7.6. Mantendo e melhorando a competência do auditor. Convém que os auditores e líderes da equipe de auditoria melhorem continuamente sua competência. Convém que os auditores mantenham sua competência em auditar por meio de participação regular em auditorias de sistemas de gestão e desenvolvimento profissional contínuo. Isso pode ser alcançado por meios como experiência adicional de trabalho, treinamento, estudo privado, instrução, participação em reuniões, seminários e conferências ou outras atividades pertinentes. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria estabeleça mecanismos adequados para avaliação contínua do desempenho dos auditores e líderes da equipe de auditoria. Convém que as atividades de desenvolvimento profissional contínuo levem em conta o seguinte: a. Mudanças nas necessidades das pessoas e da organização responsável pela condução da auditoria.
B. Desenvolvimentos na prática de auditar, incluindo o uso de tecnologia. C. Normas pertinentes, incluindo documentos de orientação, apoio e outros requisitos. D. Mudanças no setor ou disciplinas. Anexo A. Orientação adicional para auditores planejarem e conduzirem auditorias. A.1. Aplicando métodos de auditoria. Tabela. 1. Vista anteriormente. A.2. Abordagem de processo para auditar. A.3. Julgamento profissional. A.4. Resultado de desempenho. A.5. Verificando a informação. A.6. Amostragem. A.7. Auditoria de compliance em um sistema de gestão. A.8. Contexto de auditoria. A.9. Auditoria de liderança e comprometimento. A.10. Auditoria de riscos e oportunidades. A.11. Ciclo de vida. A.12. Auditoria de cadeia de suprimento. A.13. Preparando documentos de trabalho de auditoria. A.14. Selecionando fontes de informação. A.15. Visitando a localização do auditado. A.16. Auditoria de atividades e locais virtuais. A.17. Conduzindo entrevistas. A.18. Constatações de auditoria. Anexo. A.1. Métodos de auditoria aplicáveis. Esta figura foi considerada no módulo 4, slide número 22. Chegamos ao final do módulo 5. Preparamos um quiz com algumas perguntas para reforçar seu entendimento referente ao que consideramos neste módulo. Preparamos um questionário, e assim que você responder ao questionário será liberado o seu certificado de conclusão deste curso. Nós da EAD Capacitar, esperamos ter atendido suas expectativas. Em caso de dúvidas, sugestões de melhorias ou reclamações, solicitamos entrar em contato com EAD Capacitar utilizando o e-mail de contato, contato.eadcapacitar@gmail.com, ou utilizando o fórum em nossa plataforma. Nós da EAD Capacitar agradecemos a sua atenção, e esperamos ter superado suas expectativas. Sucesso na sua carreira profissional. Esperamos nos encontrar em outros de nossos cursos.